Está começando Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Todos os nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovações do agronegócio. Hoje o nosso convidado é o Marcelo Morita. Ele que é engenheiro agrônomo, natural de Ituverava, São Paulo, 15 anos de formado, já foi supervisor de marketing na Amazônia por 6 anos, especialista por lavras e mestre pela Rural da Amazônia. Começou a vida de trabalho dele na Xingu, onde hoje está o nosso co-host, nosso grande amigo Luciano Carvalho, e hoje ele trabalha junto com o Caçuia em pesquisa de campo. Marcelo, dá um oi aí para os nossos ouvintes. Boa noite, pessoal, bom dia ou boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a todos, muito obrigado, Péricles, Luciano, Renzo, por esse convite. Um trabalho lindíssimo que vocês fazem, eu acompanho o Bendito Agro sempre que posso. Espero poder atender também aí à altura da qualidade do serviço que vocês fazem com o Bendito Agro. Show! E quem não poderia faltar, nosso grande companheiro, esse aí que sempre está no meio da fazenda, está no meio de alguma estrada, está no meio de alguma cidade, no meio do nada, está no meio do pivô, no meio da lavoura, Luciano Carvalho. Fala aí, meus amigos! Muito bem-vindos aí todos a mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias. Estamos aí em pico de colheita do algodão aí. Confesso que hoje eu estou bem cansado. Vamos se empenhar aqui para trazer o melhor conteúdo. Pois é. Marcelo, começando o nosso podcast, explica aí quem é o Marcelo Morita, qual é o seu trabalho atual? O que você faz atualmente? Poxa, legal. Bom, Marcelo Morita, né? Engenheiro agrônomo, técnico agrícola primeiro, né? Eu acho que foi a minha primeira escola, onde eu aprendi bastante. Depois me graduei como agrônomo, especializei por lavras na área de solos, mestrei na Amazônia e atualmente estação de pesquisa em Luiz Eduardo Magalhães, com os mais variados testes de pesquisa, né? Desde fungicida, inseticida, defensivos em geral, como também a parte de fertilidade, a parte de biológicos e também, como a Caçuia nunca para, né? É um ponto de inovação. Estou coordenando também a parte de manejo de solos, que é o nosso projeto Equilíbrio, hoje voltado para manejo inteligente de solos e dos fatores de produtividade que a gente vai discorrer aí durante a apresentação da entrevista. É isso aí, obrigado, Marcelo. Obrigado aí por falar um pouco mais do que você vem trabalhando. Você comentou, Marcelo, ali já nos vamos dizer assim, antes de começar a gravar, você comentou que você foi supervisor de marketing na Amazônia, que você que sempre quis morar na Amazônia. Onde bem você morou na Amazônia? Conta aí. Sim. Acho que eu fiquei tão curioso, eu falei assim, vou guardar essa pergunta, quando a gente estiver gravando, vou perguntar para o Marcelo, o que um supervisor de marketing de agricultura, como que você vendeu? O que você vendia? O que acontecia lá no meio da Amazônia? Você morou em Manaus? Como que foi essa história, esses 6 anos? Bom, eu iniciei aqui na Bahia, né? Depois de graduado, eu comecei trabalhando aqui no oeste da Bahia mesmo, fui gerente de fazendas aqui, né? Grandes grupos, até onde o colega Luciano está hoje, eu fui gerente técnico lá. Negócio, sempre dentro de fazenda e ouvia falar das novas fronteiras agrícolas, né? E o norte, a Amazônia como um todo, polêmica, né? Poxa, a região Amazônia vai ou não agricultura, desenvolve ou não, isso sempre me chamou a atenção. Foi quando surgiu uma oportunidade fui convidado por uma empresa para ser supervisor de marketing na área de fertilizantes para a região norte. Morei no Pará, região de Belém, mas atuava em Manaus, atuava lá em Roraima, na Boa Vista, fazia o sul do Maranhão também, a região ali de Imperatriz. Então, a parte do Pará do sul, enfim, do Baixo Amazonas, sul do Pará, região nordeste paraense, o Cinturão Verde de Manaus, é uma realidade muito diferente do Cerrado, né? A agricultura está iniciando
tem muita coisa a ser desenvolvida, muitos desafios, mas é uma experiência fantástica, né? São culturas diferentes. Eu tive a oportunidade de sair daqui trabalhando com grãos, algodão, toda a minha vida. Comecei minha vida profissional como monitor de pragas, né, em algodão. Durante toda a graduação, trabalhando como monitor de praga em algodão, me formei, fui ser gerente de fazendas de algodão e depois larguei tudo e fui para o norte trabalhar com açaí e cacau. Bom, foi uma reviravolta, né? Mas uma experiência muito interessante, porque antes de mais nada a gente tinha que entender a cultura lá e, acima de tudo, não visualizava muito a ideia de adubar, de irrigar, de variedades melhoradas. Então foi um desafio muito grande mesmo, a ponto que eu precisei voltar para a universidade. Foi quando, nas dificuldades que eu tinha, imagina, se aqui a gente trabalha com algodão, eu já tenho toda uma literatura técnica que me fala quantos quilos de elemento X é removido do sistema de produção por cada tonelada de algodão ou soja ou milho produzida. Lá eu tinha que saber isso para o cacau, para o açaí, para as frutíferas mais amazônicas mesmo. Então foi um desafio muito grande. E nisso eu tive que voltar para a universidade, e o próprio Mato Grosso, onde você conversa diariamente com agrônomos. Você senta vai num happy hour à noite, senta numa mesa para tomar uma cerveja, e você senta com um monte de agrônomos. Então você pode discutir um monte de coisa. E lá não é bem assim. Você não vê muita atuação dos profissionais em campo, até porque a região é muito grande, tem poucas universidades voltadas para o agro, e precisei voltar para a universidade. Foi quando então fui para Belém estudar, fazer mestrado, entender a relação de micronutriente versus produção, absorção, remoção de áreas em solos encharcados, vamos dizer assim, que na Amazônia é muito comum você falar terra firme, e onde as culturas migraram do Igapó, as culturas amazônicas como o açaí, migrou ali de áreas alagadas e foi para a terra firme. A partir do momento que foi para a terra firme, começou a ser uma produção mais tecnificada, onde saiu do extrativismo, aí o desafio foi grande, né? Porque você tinha que quantificar água, tinha que manejar essa quantidade de água, você tinha que desenhar toda uma adubação para uma cultura que até então você não encontrava boletim técnico em nenhum lugar, tudo que existia era muito superficial, mas foi assim, espetacular, foi muito legal. Eu costumo dizer que a cultura de HF como um todo, tive muita oportunidade de conhecer lá a Petrolina, né, também, já como eu fazia marketing na região norte, tentar aprender um pouco lá e tentar aplicar no norte. Eu sempre digo o seguinte, que a cultura de HF, hortifrutos em geral, tem muito a ensinar para grandes culturas. Atualmente nós trabalhamos com soja, milho e algodão. Por quê? HF, o pessoal investe mais por ser valor agregado. Quando você entra na parte de adubação, de manejo fisiológico, culturas de HF tem muito a ensinar para as grandes culturas como grãos e fibras. Então é muito interessante, foi um desafio grande, um grande aprendizado também. Maravilha, Morita. Quanta experiência, hein? Rodou bastante. Foi uma experiência muito para a empresa de fertilizante. Em seguida eu fui também autônomo, né, como consultor na parte de fertirrigação. Fiquei com o pé na pesquisa devido ao mestrado, toda a minha pesquisa era de campo. O intuito principal era desenvolver metodologia aplicada para quem produz. Eu sempre dizia o seguinte, poxa, eu estou com o pé na academia, eu não posso simplesmente gerar uma dissertação para ficar no armário. O meu objetivo era gerar tabelas de adubação mesmo que pudessem ser aplicadas para as culturas específicas, né? Então foi bem interessante, foi muito legal. Quais são os maiores desafios, Morita? Acho que vou fugir um pouquinho do roteiro aí, vai ter uma curiosidade aí. Pessoal, qual é o grande desafio de alguém que sai, assim, igual você estava aqui em grande hospital, trabalhar com essas outras culturas, assim? Qual que é o grande desafio? É fertilidade, é praga, doença, manejo, fisiologia? O que foi a primeira pegada aí que deu? Bom, o primeiro desafio mesmo é o aspecto cultural, viu, Luciano? Pelo seguinte, quando a gente sai de grandes áreas, como aqui, né, você é todo mecanizado, tudo é mecanizado, é um pessoal já voltado para a produção, porém, quando você parte para essas culturas mais intensivas de pequenas áreas, como HF em geral, e principalmente culturas amazônicas, que é até então pouco desenvolvida tecnicamente, o maior desafio era produzir em escala. Produzir bastante por área. Na Amazônia a gente tem uma questão ambiental que você, dependendo da região da Amazônia que você está, você explora 50% da sua propriedade ou 30%.
Então você tem que fazer produzir por área, né? Eu acho que mesmo na realidade nossa aqui de grandes culturas, esse conceito é bem atual hoje, né? Fazer produzir por área. E na Amazônia, mais ainda por causa da forte pressão ambiental, né? Apesar de ser uma região de muito pasto degradado, essas áreas, capoeiras e pasto degradado, ela está sendo virada para agricultura. E essa agricultura ela tem um contexto mais familiar. É diferente dos grandes empresários que a gente normalmente trabalha aqui na região do Cerrado. Na Amazônia, ela tem um contexto muito familiar. Então, assim, a abordagem é diferente. Qualquer tecnologia, aplicar isso com o seu cliente, com o produtor mais familiar, é diferente, né? Você tem que, ao contrário da pedagogia, né? Você tem que trabalhar a andragogia, né? A técnica de ensinar adulto mesmo, porque você quebra uma tradição que até pouco tempo era mais ribeirinha, mais extrativista, para comportar uma atividade que passa a ser importante para o agronegócio, né? A região de Belém tem a produção da pimenta do reino, que já colocou o Brasil como um dos maiores exportadores de especiaria, né? Que é a pimenta do reino. Isso foi desenvolvido ali na região do Tomé Açu. Então, é uma realidade diferente. Se, por exemplo, uma adubação, um NPK básico, você já encontra dificuldade para encontrar esse insumo, às vezes quando encontra tem um custo um pouco elevado e para aplicar você não sabe ao certo quanto aplicar, então existe muito empirismo nessas agriculturas, principalmente, eu não diria o HF tecnificado, como é comum na região de Petrolina, mas para culturas amazônicas existe muito empirismo mesmo e acertos e erros que vai desenhando a tomada de decisão. Então o desafio é você começar a tomar decisões lá baseado naquilo que deu mais certo, e muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, esse conhecimento venha do produto e acertos que acaba sendo nosso norteador de tomada de decisão. Então, adubar é um desafio, e a parte de fitossanidade nem se fala ainda. Se você pegar os defensivos hoje, não tem registro nenhum para as culturas amazônicas, né? Saiu agora poucos registros, mas ainda é muito pouco comparado com as grandes culturas que trabalhamos aqui. Eu fico imaginando, Marcelo, você começou a falar assim, pimenta do reino. O cara vai chegar assim, sou o maior produtor de pimenta do reino do Brasil. Planto 150 hectares. Então, assim, 200 hectares. Tem talhão ali no Xingu de 400 hectares. Tem talhão que a gente trabalhava de 600 hectares. Então é engraçado. Sim. É diferente. Eu diria para você que o cara de 200 hectares é um mega produtor de pimenta do reino. São 1.600 pés por hectare de pimenta do reino. Cada planta produz aí 3 quilos de pimenta seca, né? Mas é um valor interessante. Varia aí de R$30 o quilo, né? E são mundos diferentes. Eu acho que nós, como agrônomos, como profissionais que tá aí no campo, vivenciar essas diferentes realidades nos traz assim, um pensamento diferente, né? De como encarar o agro hoje, porque ele é diverso e tem que ser. E a nossa região aqui, Luiz Eduardo Magalhães, né, tem a soja, tem o milho, tem o algodão. O algodão hoje, com esses custos elevados, existe a possibilidade de redução de área, já se especula isso, né? Então tem que entrar, tem que pensar outras culturas também, rotacionar mais. Então você abre um pouco a cabeça na forma de pensar em produzir. Exato. Marcelo, uma pergunta agora, eu fiquei pensando. Qualquer pessoa, por exemplo, eu estou aqui em Mato Grosso, existe demanda? Como que faz essas vendas? Pimenta do reino, cupuaçu, essas culturas que você trabalhava na sua época de Amazônia, Pará, além de serem muito específicas, né? Quem que compra? Como que existe uma forma de ter lucro? Existiam lucros, por exemplo, tem alguns amigos que plantam abacaxi que chegam a ganhar R$20 mil por hectare, com 1 hectare de abacaxi. Mas assim, ele não pode produzir muito porque não tem quem compre. Então, como que realmente funcionava? Como que você vê esse modelo de trabalho como uma oportunidade para outros estados? Sim, é diferente de commodity, né? Porque commodity aqui a gente estoca, é regulado pelo mercado internacional, você consegue exportar. Na maioria das vezes, quando se trabalha com esse tipo, você tem aquele consumo mais regional. Então, realmente, isso esbarra muito nessa situação. Olha, tem alto valor agregado por área, porém, se inunda o mercado, o preço cai. Isso era muito real com a pimenta do reino.
era bem nítido, né? Para a região especificamente onde trabalhei, existiam cooperativas que processavam polpas, né? E exportavam para o Japão, para os Estados Unidos. Inclusive uma cooperativa muito famosa no norte, uma das poucas que ao longo dos tempos tem dado certo, que é a Canta, né? Cooperativa mista de Tomé-Açu, fundada por japoneses ainda na Segunda Guerra Mundial. E até hoje estão lá, com apoio da JICA, né? Que é pelo governo japonês, e consegue exportar, consegue processar, consegue dar uma assistência, uma forma diferente de commodity. É igual pensar o feijão, né? Normalmente numa região, se cai 10 mil, se entra 10 mil sacas de feijão, você percebe uma oscilação grande de preço, exatamente por isso. É um consumo mais regionalizado, porém é interessante, haja visto que muitas vezes quem abastece os HF dos grandes centros são os Ceasa, que normalmente compram esses frutos de distâncias longas, né? Quando existe essa produção mais local e a possibilidade de abastecer o regional, ela passa a ser interessante também. Marcelo, agora voltando aí de volta aí no oeste da Bahia. Sim. Equilibrium, não é isso? Exatamente, Luciano. O que é o equilíbrio? Bom, ainda no Pará, vamos voltar lá só um pouquinho. Eu sempre fui apaixonado por solos, né? Solos, fertilidade, adubação, nutrição de plantas, é algo que desde a minha graduação é a disciplina que eu mais dedicava. E depois, quando eu saí da graduação, fiz minha especialização em lavras, em ciências do solo. Aí lá no norte fiz o mestrado em agronomia, com ênfase em nutrição de plantas e adubação. Sempre pensei que esse conhecimento de solos, linkado com tecnologia, era uma ferramenta que está alguns produtores ali em Paragominas ainda. O que eles achavam da agricultura de precisão? Curiosamente, alguns me respondiam assim: olha, eu recebo um book colorido no final do serviço e não sei bem o que fazer com ele. Eu falei, mas que estranho, né? E isso era assim, sempre eu escutava isso dos produtores. Isso veio e ficou essa semente plantada na minha cabeça. Depois de atuar bastante tempo no Pará, eu tive um convite para estar retornando aqui para a região do oeste da Bahia, como especialista agronômico numa empresa de fertilizante. Fiquei 1 ano trabalhando internamente, lá fazendo a parte praticamente de engenharia de produção, dos processos de realmente produzir fertilizantes, né? E nesse meio tempo, o Caçuia, que já era meu conhecido, a gente já fazenda que eu assumi a gerência da estação de pesquisa aqui da Caçuia. E nesse meio tempo, nós discutindo sobre solo, veio a ideia de um nome Equilíbrio, e com K, para lembrar da Caçuia. Eu falei, cara, que legal. Então juntou a fome com a vontade de comer, uma pessoa empreendedora como Caçuia, e essa vontade que eu tenho de desenvolver algo na área de solos, de fertilidade, manejo de adubação, junto à expertise que a Caçuia Inteligência Agronômica tem, seus mais de 30 anos de trabalho em campo, de resultados, de acompanhamento, de muitas safras, de muitas experiências acumuladas, junto manejar o solo, sem esquecer dos outros fatores. Que outros fatores são esses? Ora, clima, fatores biológicos que vai além do nematóide, levantar também fungos patogênicos de solo, identificar isso e já ter uma previsão antecipada de possíveis ataques patógenos que eu vou ter na área. Levantamento apesar da gente usar toda a ferramenta da agricultura de precisão, a gente também faz amostragem grid, né? A gente também usa NDVI, a gente também faz mapa de taxa variável, só que eu costumo dizer o seguinte, a Equilíbrio não é uma agricultura de precisão tradicional, nos moldes de somente gerar um mapa de AP e pronto. O que a gente busca? Se eu tenho uma área que está em correção ou está em excesso de fertilidade, o stand da cultura que eu vou plantar ali, principalmente se for soja ou milho, ela é diferente. Então, ela tem que ser dimensionada dessa forma. Se essa área está com alto índice de fertilidade, que extrapola os níveis críticos, por que eu vou continuar adubando, colocando mais fósforo, por exemplo, que é muito comum aqui na Bahia? Eu estou com 30, 40 miligramas de fósforo, o pessoal ainda está colocando fósforo na área que vai muito além da remoção daquela cultura. Isso é comum no algodão, por exemplo, né? Então, assim, envolve a parte do fator econômico também. Se eu estou com a fertilidade construída, por que então eu continuar investindo e mobilizando capital em algo que pode ser direcionado para outra atividade? Bastante comum. Às vezes eu converso com alguns produtores aqui, quando eu apresento o Equilíbrio, e alguns deles me dizem o seguinte: não, meu solo está ótimo, estão com níveis altíssimos de fertilidade. Opa, então é essa área que precisa de equilíbrio. Estar com níveis altos de fertilidade não quer dizer que está equilibrado. Você está tendo um dispêndio desnecessário, né? Então,
o equilíbrio ele volta muito para isso. É os conceitos básico, clássico da fertilidade, aliado à tecnologia, para fazer as coisas rodarem. Então, eu costumo dizer que nós não temos um software diferente de todo mundo, a gente não tem uma maneira de amostrar diferente de todo mundo. O que a gente tem é abordagem agronômica pautada em muita experiência da Caçuia Inteligência Agronômica, porque nós levantamos um banco de dados hoje, onde estão as áreas desses mais de 300 mil hectares atendidas pela nossa consultoria hoje, quais as áreas mais produtivas, o que tinha em comum entre elas. A partir disso, nós criamos parâmetros próprios, internos, que são nossos norteadores de correção, de tomada de decisão. Então, trazer a boa agronomia, resgatar a boa agronomia, junto às ferramentas hoje que nós temos disponíveis no mercado, que é para processamento de dados mesmo, que nos auxilia bastante, porque antes a gente pegava uma análise de solo e ficava namorando ela, hoje a gente não tem mais tempo para isso. Num simples talhão aí de 1.000 hectares que a gente faz, eu tenho mais de 100 linhas em Excel de análise de solo. Então, isso tem que ser rápido, tem que ser processado e tem que ser principalmente interpretado da melhor forma possível. E um detalhe que a gente pauta muito no equilíbrio, ela é feita junto com a equipe de consultores da fazenda, com o produtor, o proprietário, o gerente, e se na área tiver o consultor dessa propriedade, que nós atuamos com o equilíbrio, ele entra na jogada no sentido de ajudar a entender a área, o histórico da área. A gente entende que não se faz uma zona de manejo com uma simples imagem de NDVI. Isso é passivo de erros grotescos. Então, precisa de vários detalhamentos, de vários levantamentos de informação, e essas informações demandam tempo, histórico, tudo aí para trás, para a gente conseguir estabelecer o que é uma zona, ou a gente faz um grid padrão para áreas que está em abertura, ou a gente faz até mesmo uma correção. Bem, Luciano e Péricles, a gente não se limita apenas à parte de homogeneização, vamos dizer assim. A gente sabe que agronomicamente homogeneizar não se faz, né, o solo, mas vamos dizer assim, a gente não se limita apenas a essa correção de base, mas também a gente evolui para o fator biótico. A planta é o principal indicador se a base foi ou não corrigida. Então a gente acompanha a safra 1, 2, até 3 anos, porque entra muito a questão da análise foliar. E os índices a gente cria para a propriedade. Não que os índices de suficiência da tabela das instituições de pesquisa, como a Embrapa, esteja errado. Não, é importantíssimo. Porém, tecnicamente, e é validado cientificamente, outras metodologias que você pode criar índices de suficiência. Um deles, por exemplo, é cálculo de normal reduzida, onde você desenvolve dentro da área comercial, quando eu falo área comercial, é o plantio comercial mesmo, sem necessariamente ser um ensaio de pesquisa, mas talhões comerciais você pode gerar através de análise foliar seus próprios índices, seja pelo chamado chance matemática, seja pelo chamado cálculo de normal reduzida, onde você estabelece índices de suficiência foliares de cada nível de nutriente, e aquilo passa a nortear a sua realidade de teores foliares para a sua localidade, para aquele talhão. Porque a gente entende que uma coisa é área irrigada, outra coisa é área de sequeiro. Deve ser interpretado diferente. Eu acho que a palavra equilíbrio, né, só complementando aí, a palavra equilíbrio, pensando aí na agricultura ao longo dos anos, ela vem muito aquilo que foi destruído, né? Porque talhão, igual o Pérez falou, é um ambiente diferente, né? Acho que existe uma série de fatores que elevam, maximizam ou minimizam a produção dentro do mesmo talhão, senão a gente teria mapas de colheita e mapas de fertilidade muito uniforme, né, Morita? Sim. Então, o equilíbrio, tudo que foi construído, né, e tudo que foi destruído é o que gera o ambiente que a gente tem hoje, é o que gera aquele micro talhão dentro do talhão, né? Então, acho que a busca por esse equilíbrio, retornando às bases aí, eu acho que é essencial. Acho que o nome vem muito bem a calhar. Marcelo, até quero puxar um gancho, exatamente agora que você está falando. Nosso último convidado, Dr. Marcel, PhD pela Universidade da Flórida, e ele foi muito crítico, né? Principalmente ele sendo um consultor internacional de orgânicos, ele foi crítico nesse ponto, que quanto mais específico, uma fazenda ela é diferente da outra. E ele citou o caso do Luciano, lá na Bahia, onde tem talhões de 300 hectares, 400 hectares, ou Mato Grosso, que talhão a talhão ele é diferente o solo, ele é diferente os micro-organismos, ele é diferente toda a conjuntura.
Então, assim, muito do que você está citando, tá? E até é bem interessante, vai de encontro com o nosso último episódio, com o Dr. Marcel. E é extremamente pontual quando ele fala assim, um talhão, ele pode ter milhões de diferentes micro-organismos do que um outro talhão vizinho. E isso é uma construção do que é feito ao longo dos anos, é uma construção do que existia antes naquele talhão. Então, desde solo, trabalho, então é bem interessante como, às vezes, a busca, né, do que vem acontecendo naquela fazenda, você não precisa pegar algo que existe para aquela região. É claro, você vem daquela região e adapta para a sua fazenda. E em alguns casos, igual o nosso honrado entrevistado falou. Exatamente. Ô, Morita, acredito que seja a preocupação de vocês e do agronegócio como um todo. Nós estamos falando aqui de produção, de microclima, como é que você citou agora, de pacotes diferenciados dentro do mesmo talhão, né? Buscando enzimas e buscando ácidos e fungos e bactérias e química e textura e tudo mais. E eu vejo muito nisso tudo que você fala, acredito que vocês buscam muito um equilíbrio financeiro para isso tudo também, né, Morita? Exatamente. Porque algo que vem crescendo assim, mais do que o dólar, mais do que a arroba eu acho que é o fertilizante, né? Isso. Tá muito caro, né? Então, assim, como é que você vê isso de as fontes acabarem e tudo mais? Exatamente. É o ajuste fino. Puxar, Marcelo, acho que até, desculpa interromper, Fica à vontade. puxa pra gente, agora que você vai começar a falar, qual que é a diferença, além do conhecimento seu e do Caçuia, qual que é a diferença que o equilíbrio tem, né? Você vem citando desses índices, mas a principal diferença dos estudos de que existe dentro do equilíbrio, do que vem acontecendo dentro do equilíbrio, e até de alguns resultados do que já existe no mercado. Eu acho que você pode citar isso até de uma forma técnica. Perfeito, Pérez. Excelente pergunta. Aquilo que eu falei, quando é de aplicação variável, todo mundo faz, não é verdade? Realmente. O que a gente busca principalmente é esse ajuste fino que a gente vem conversando até agora. Essa experiência que a Caçuia, a inteligência agronômica, tem ao longo dos tempos, nos permitiu criar parâmetros próprios. Então, não é a nossa tecnologia ferramental, vamos dizer assim, de equipamento, que é o grande diferencial, e sim a expertise agronômica. A nossa experiência de campo, a vivência em diferentes biomas, a diferença em diferentes realidades, o equilíbrio ele é composto por consultores com experiência multidisciplinar, né? Eu estudo solos desde 2005 até hoje, de fitossanidade, entende de nematologia, né? Tem conhecimento em diferentes variedades. Nossos dados internos, a gente cruza as diferentes produtividades nas áreas atendidas e levanta principalmente em que situações determinada cultura, ou algodão ou soja, mais produziu. Aqueles parâmetros de solo, do equilíbrio de bases, de quantidade de cálcio, quantidade de potássio, quantidade de magnésio estava equilibrado da X forma, e ao longo do tempo tem mostrado consistência na produtividade, principalmente para regiões como a nossa, de solos leves, susceptível a veranico, foi melhor. Isso nos norteia bastante para, dentro do equilíbrio, a gente buscar corrigir e chegar próximo daquelas áreas mais produtivas. O que eu quero dizer com isso? Não é ferramenta, e sim o nosso conhecimento agronômico que é priorizado dentro da equilíbrio. Só para você ter uma ideia, quando eu desenhei o equilíbrio, por minha área ser química de solo, né, sempre estudar química de solo, minha dissertação foi em cima de química de solo, eu abandonei a parte de biologia, microbiologia. Apresentando para os produtores, alguns clientes nossos já da equilíbrio, eles falaram o seguinte para mim: não, mas o meu nematóide eu quero manejar de forma biológica. Opa! Peraí, é algo então que eu estava esquecendo e a demanda veio do campo. Então a gente busca muito entender isso daí, tanto que a gente, dentro da Equilíbrio, a gente tem um projeto chamado Microbioma, com um parceiro de Toledo, lá no Paraná, onde ele está fazendo a parte de levantamento de DNA de solos aqui da Bahia, e de áreas de solos, de áreas altamente produtivas, áreas cultivadas, mas de baixa produtividade, e áreas de solos e áreas de mata virgem. O que é o intuito? Levantar o DNA desse solo, dos micro-organismos desse solo, para entender quais micro-organismos estão relacionados com esses diferentes sistemas de produção e que têm resposta diferente de produtividade. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a Embrapa tem um modelo muito legal, que é as análises de enzimas, né, lá pela doutora Ieda, que é espetacular nesse sentido, mas com a análise de DNA de micro-organismo.
mapeando os solos aqui da região. Mais uma vez, para quê? Para criarmos parâmetros internos, termos um acervo técnico para nos ajudar a tomada de decisão. Então, no equilíbrio a gente busca isso, a expertise e conhecimento agronômico, a vivência de campo, as diferentes realidades, para a gente ir desenhando cada uma das soluções específicas para cada cliente. Eu diria que hoje, as tabelas de adubações, as metodologias de manejo, elas ajudaram muito. Só que hoje a gente está numa era de ajuste fino. Se você pega uma região do Mato Grosso, aqui do Oeste Baiano, se você simplesmente faz uma análise química de solo, você, principalmente para áreas que está indo algodão, mas espera aí, tem alguma coisa limitando meus tetos produtivos. Eu não passo de 60 sacos, eu não passo de 300 arroba, o que está acontecendo? Então é isso que a Equilíbrio vem para buscar romper limites de produtividade, que muitas vezes vai muito além de simplesmente química de solo ou compactação. Estava até conversando com um colega recentemente, doutor na área de fisiologia, onde ele diria o seguinte, que o novo boom do agronegócio está dentro da microbiologia, está dentro da toda a parte digital, né? A microbiologia vai estar muito em evidência. Eu acredito muito nisso, né? Tudo começa a fazer sentido e se relacionar, né? Para haver um equilíbrio mesmo, né? Para buscar um equilíbrio mesmo no sistema de produtividade. Marcelo, eu quero fazer uma pergunta mais técnica para você. Eu viajo muito, provavelmente em comerciais eu devo ser um dos caras que mais viajam, cuida da MT, Vale, MS, Bahia. E um ponto que sempre me assusta positivamente é a diferença de lucratividades por regiões no Brasil. Tá? E, por exemplo, eu vejo situações como Sorriso, onde em 20 anos teve 2 quebras de safra, onde a quebra de safra trouxe uma média de 40 sacos por soja. E hoje o milho lá está valendo 38 e a soja está valendo R$98, R$95, R$100, depende. E o que fazer? Assim, como que situações na Bahia, igual você comentou do algodão, que está quase valendo o valor da soja, como que o equilíbrio trabalha? Ele trabalha buscando, em vez de um fertilizante de alto valor agregado, ele busca um fertilizante mais barato, uma commodity, em vez de um nitrogênio protegido, apenas uma ureia, em vez de um potássio de liberação lenta, apenas propriamente um KCl bruto, granular apenas, né? Grânulo. Como que vocês veem todos esses fatores? Porque é muito nítido a diferença. Não sei se é a lucratividade, mas a facilidade de um produtor da BR-163 puxando de Lucas a Sinop a ter lucro é muito maior que ali onde está a Lucia, que chove 900 milímetros a menos, o solo é muito mais arenoso. Então, como que vocês vêm trabalhando com essas diferenças para equilibrar o lucro dessas regiões? Exatamente, é a pergunta que não quer calar. Eu estava há pouco antes de começar a entrevista aqui, eu estava olhando exatamente para esses números e eu me assustei aí quando eu vi que o algodão, nós estamos naquela fase de equilíbrio, né? Você nem perde nem ganha ali na produtividade em termos financeiros, em algumas situações. Sim, praticamente empatado com a saca de soja, né, Murilo? Acho que nunca vivemos isso, né? Exatamente. Pessoal, eu diria que isso tende a ser uma realidade ao longo das próximas safras e acentuar ainda mais. Só que aqui, os altos custos de produção que estamos tendo, o produtor vai se tecnificar cada vez mais. Dentro da Equilíbrio, falando por mim agora como pesquisador, como consultor, o que eu vejo? A gente vê na agricultura, nos moldes como é praticado hoje, alguns excessos. Isso é nítido. Existem excessos. A gente, por exemplo, excessos de discrepância também. Hoje a gente observa as variedades embutidas de tecnologia que às vezes está sendo alocada num período, uma janela de plantio ou em um sistema ou uma base solo cuja ela não responde tanto. Em outras situações eu tenho solos não tão corrigidos e o produtor investindo em variedades caríssimas, altamente responsiva para a fertilidade e alocando em áreas de baixas respostas. Então, assim, existem alguns excessos, existem algumas discrepâncias. Esse alto custo da produção vai nos fazer, produtor, nós profissionais também, aprender mais, porque temos que produzir com rentabilidade, não tem outra forma. A agricultura ela vai continuar, o agro vai continuar a se produzir com rentabilidade. Hoje eu vejo as empresas voltado para isso, pensando mais nessa forma, sendo mais cautelosa em dimensionar uma tecnologia. Eu percebo mais esse cuidado para também os fatores econômicos, né? Tem uma pauta que eu gosto de fazer muito, que é balizar o agronômico
com o econômico. Só para citar um exemplo, tá? Vou falar da minha especialidade de solos. Se a gente for procurar homogeneizar uma área em fósforo, por exemplo, vamos pegar um talhão aqui da Bahia de 27% de argila e quero colocar ele aí com níveis ótimos de fósforo, ou seja, 30 ppm, por exemplo. Eu deveria fazer grids de 0,2 hectares, por exemplo, mas economicamente isso é impossível. É dispendioso, não é impossível. É inviável, altamente inviável. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que é possível financeiramente e operacionalmente para o produtor, o mais próximo possível da boas práticas agronômicas. E outra, uma coisa é produzir muito, outra coisa é ter uma margem legal. Não significa que produzir 400 arrobas de algodão, o cara que produziu 300 arrobas, ele está ganhando menos. Então, isso deve ser muito bem detalhado. Deve ser entender isso daí, né? Inviável, né, Morita? Exatamente, sim. E tem muitos exemplos assim. E são sistemas que a gente deve avaliar de perto, viu, Luciano? São sistemas que a gente deve entender melhor. Por quê? A gente tem que buscar sustentabilidade no negócio. Se o produtor vai ficar naquela atividade, a gente vai ganhando. Caso contrário, não vai. Não adianta. Isso em qualquer negócio, né? Então, a gente tem que entender esse processo e ser um auxiliador nessas tomadas de decisão aí que traga rentabilidade. Caso contrário, a nossa atividade como prestador de serviço, como nós vendemos informações, né? Nós vendemos serviço. Cada um tem seu nicho de negócio, né, Morito? Eu acho muito importante entender isso do produtor também, né? Produtividades, igual você falou, não tem uma rentabilidade legal, ou tem uma rentabilidade legal. Assim como tem produtores que, eu tenho muito amigo produtor, você vê ali que o cara mantém ali 60 sacos, ano após ano, mas ele tem uma rentabilidade muito alta. Sim. Mas dentro do equilíbrio, realmente a gente trabalha muito essa parte da economicidade da adubação. Não somos contra fertilizantes de alta tecnologia, de alta performance, que assim nós chamamos, né? Eu trabalhei em indústria de fertilizante, onde minha função era desenvolver tanto o produto quanto o próprio mercado para uso de fertilizantes diferenciados, vamos chamar assim. Mas a gente entende que cada situação é uma situação. Por exemplo, não justifica eu investir muito em ureia ou nitrogênio, independente da fonte, protegido, se eu vou plantar ali embaixo de um pivô. Hoje a gente atende algumas fazendas que tem pivô, que nós viramos tudo para commodity mesmo, porque eu tinha condições de logo a aplicação fazer uma lâmina que era suficiente para incorporar e diminuir minhas perdas. Em situações onde eu já tenho fósforo, o meu solo já está saturado com fósforo, onde diminui bastante a fixação do fósforo, não tem por que eu trabalhar uma outra fonte de fósforo protegido, vamos dizer assim. Então a gente procura balizar bastante isso daí. Realmente, nas áreas onde nós atendemos, eu tenho dado uma certa ênfase a custo-benefício, onde que isso remete realmente para commodities, para matéria-prima, vamos dizer assim. Tá? Em áreas já muitas vezes feito de foliar, isso também é muito... essa tomada de decisão de foliar a gente pega muito como base aqui no nosso centro de pesquisa, onde ele é direcionado somente em situações onde realmente pode haver resposta. A gente percebe que custo de 1, 2, até 3 sacos de soja, por exemplo, investido em cima de uma tecnologia X, aplicado via folha, a gente tem que ter cautela com isso, tem que ter cuidado. Lembrando, mais uma vez, não somos contra as diferentes tecnologias de adubação, mas ela deve ser melhor dimensionada. Se um adubo teve a necessidade de sofrer uma melhoria na sua forma, na sua disponibilidade, vamos dizer assim, buscando aumentar a eficiência da fertilização, é porque existem situações onde há necessidade dessa tecnologia diferenciada no fertilizante. Na maior parte das outras épocas ou das outras áreas, quando não é necessário, nós não recomendamos, por exemplo. Eu costumo dizer o seguinte, uma área, por exemplo, milho. Eu compro ou não uma ureia protegida? O próprio algodão, fiz bastante ensaios, inclusive aí na Xingu, eu lembro que a gente protegia a ureia na Xingu para a gente aplicar no algodão. Então, até que ponto é interessante proteger essa ureia? Eu tenho estabelecido comigo pelo menos 30% da área para me jogar nos períodos de gargalo, onde eu preciso render operacionalmente, onde não está chovendo, onde eu preciso render a área. Eu parto para uma tecnologia, porque em condições normais de clima ou situação de solo, eu recorrer a outras fontes que possam encarecer o processo. Então é esse balanço econômico aí que a gente deve entender como um todo dentro de cada propriedade. Hoje aqui os custos aqui na Bahia chega
tá beirando 40 sacos de soja, né? Esse algodão aí, a gente 120 em pluma, então, poxa, a gente precisa balancear isso melhor, né? Caso contrário, realmente os custos tendem a aumentar, a margem estreitar e muitas vezes de forma desnecessária. É possível sim aumentar a margem de lucro do produtor mesmo dentro do algodão, sofrendo aí essa oscilação de preço, né? A gente sabe por causa da questão da pandemia, o algodão foi um dos que é possível buscar rentabilidade tranquilamente, é o que a Caçuia tem feito ao longo desses anos, né? É o que a Equilíbrio está também perpetuando e buscando melhorar cada vez mais. Então, essas diferenças de região aí tá muito relacionado também à disponibilidade. A Bahia, eu diria que o oeste da Bahia aqui, ela é muito bem servida porque existe uma indústria, por exemplo, super simples aqui dentro, que facilita muito o acesso a essa matéria-prima. No Mato Grosso, em algumas regiões, nem sempre. Então, o produtor acaba tendo que trabalhar um fertilizante mais concentrado, de fósforo. Então, ele tem que abrir mão e trabalhar um gesso ali para colocar enxofre, ou um outro insumo. Então, essa especificidade de cada região também deve ser considerada no sistema. Caso contrário, fica realmente dispendioso. É isso aí, Marcelo. Concordo 100% com você. Luciano, você tem alguma coisa a adicionar aí a toda essa aula que o Marcelo deu? Rapaz, é difícil, viu? Mas eu acho que é isso aí, Morita. Eu acho que o agro, com essa pandemia aí, vamos falar um pouquinho do Covid, não podia faltar, mas a gente teve aí um boom de lives, né, cara? A gente teve uma maximização enorme de difusão de conhecimento, né? Eu acredito que isso faz muito sentido, até vocês aí mesmo, né, Morita? Tiveram bastante conteúdo digital aí, tiveram muita live, muito webinar, né? Cara, eu mesmo, redes que eu sigo aqui, se não tem, falta telefone para ver esse tanto de... né, cara? É uma maravilha. Muitos conteúdos, o Pérez ontem falou, você comentou de um curso de um cara que era caríssimo e aí ele utilizou o YouTube ali para jogar os cursos e de forma gratuita, não é, né, Pérez? Exato, e isso até um ponto, tem até um estagiário aqui ouvindo tudo isso, no futuro aí. Hoje, o conteúdo, o conhecimento, ele está disponível. Estamos nós aqui, o Bendito Agro, provavelmente eu acho que é o podcast mais técnico do agro no Brasil. A gente não tem o maior número de seguidores, estamos começando, vamos avançar. Nos sigam. Mas, nos sigam, né, compartilhem, mas... O foco é esse, cara. Igual você, Marcelo. Você pode falar do equilíbrio. O que ele tá fazendo? É corte. A gente tá usando esse tipo de fungicida. A gente tá usando esse tipo de matéria-prima. Essa forma nossa de trabalhar. Porque não é querendo esconder o que vocês fazem que vocês vão conseguir mais clientes. E vou citar o caso que ontem eu falei com o Luciano. Eu gosto muito de economia, um cara chamado Damodaran, que é o maior economista dos Estados Unidos. O curso dele de MBA custa $100 mil por ano. E ele soltou tudo de graça. Falou, não vou mais dar aula. A partir de hoje é só palestra e vou ajudar as pessoas e consultoria. E ele deu os cursos dele de graça. E o que as pessoas antigamente pensavam? Que você, quando começa a distribuir conteúdo, as pessoas, agora que eu já tenho conteúdo dele, ele não preciso mais dele, mas na verdade é o contrário. Exatamente. Entendeu? Então, se você está aqui falando como você faz o equilíbrio, como faz para aumentar a produtividade, o que vocês fazem, seja como produzir, no futuro as pessoas, se ele me falou isso, ele tem muito mais para me ajudar. E o conteúdo digital, né, cara? Hoje, você vê, cada um aqui tá num canto, né? O Pérez tá lá no Mato Grosso, eu tô aqui numa fazenda, vamos dizer, 180 quilômetros de Luiz Eduardo. Então, você imagina o desgaste que eu teria aí para fazer um curso presencial, né? Mesmo que você morasse na cidade, cara, você tem que sair de sua casa, você tem que ir lá, né? Exatamente. Não é perder o tempo, né? Mas você perde um tempo de deslocamento, você paga mais caro por isso, porque você tem que pagar aquela estrutura tá embutida, o aluguel, a água, a energia, as pessoas estão lá, tá embutida. Eu acho que um dos pontos positivos, né, que o Covid trouxe, né, Marcelo, é que hoje tem acesso a muita coisa boa por um preço muito acessível, né, cara? Isso. É aquilo que a gente conversou. Dentro dos maiores acontecimentos aí na humanidade, alguma coisa evoluiu, né? Eu acredito, tá nítido isso, que depois dessa pandemia aí aflorou mais o digital, né? Esses EADs, cursos online, para passar conhecimento, né? Isso é muito legal. E aproveitando até esse assunto, né? Eu acho que vocês conhecem o Mestre do Manejo. Eu tenho uma participação no Mestre do Manejo de 3 horas e pouco, onde eu falo detalhadamente toda a parte de adubação
informação que a gente aplica no equilíbrio, né? Toda a nossa metodologia, todo o conceito de adubação, a tecnologia de manejo e adição de fertilizante. Então, é um curso dentro do Mestres do Manejo, onde o Luiz Henrique Kassuya, o Rogério Noe e o Igor Kassuya fazem toda a parte de fitossanidade, e eu passo toda aí a parte de solos e adubação e a parte de tecnologia de adubação, que é buscando a eficiência na fertilização, que encaixa muito com esse conceito de economicidade que nós conversamos aqui. Nós temos que buscar lucratividade, então balancear isso é importante. E não é possível você balancear uma tecnologia sem conhecer ela, né? Então a gente deixa muito isso claro no curso Mestres do Manejo. Fica aí o convite para todos os ouvintes, tá acessando, tá vendo lá nosso treinamento. Pô, que legal, Murilo. Ô Marcelo, antes de você começar a falar do curso, a gente tem uma parceria e a gente vai trazer mais informações sobre esse curso. O Bendito Agro está envolvido e quer que os nossos ouvintes participem. Um curso muito bom. Eu fiz Mestre do Manejo no passado, me ajudou muito, principalmente meu tempo de trabalho na Bahia, trabalhando aí com grandes consultores, não só o Kassuya, eu trabalhei com mais 5 grandes consultores. Então, aí no próximo episódio a gente vai trazer muito mais informações para vocês sobre esse curso. Legal. E assim, Marcelo, a gente está encerrando. Gostaria de pedir aí para você uns agradecimentos e se você pudesse falar algum segredo da produtividade ou brincadeiras à parte, aí o que você quer deixar de recado final, que realmente seja importante, que fique essa frase final aí para os nossos ouvintes. Bom, eu vou pegar uma outra frase. Eu vou citar, acho que todo mundo conhece, né, Dirceu Gassen, uma frase que ele falou que ficou assim na minha cabeça, que faz todo sentido com aquilo que nós... O melhor insumo para a agricultura, o melhor investimento, é o quanto de conhecimento você coloca por área, por planta. E isso é nítido hoje, isso é algo que a gente tem que buscar, é algo que todo profissional da área de agrárias deve buscar. Nós estamos vivendo a era do conhecimento. A era digital pede mais conhecimento e agilidade, a sincronia de tudo. Então hoje o segredo da produtividade é o quanto que você investe de conhecimento nessa planta, nessa área, nessa cultura. É isso a nossa dica. É isso, você viu? Marcelo, que é isso, hein? Você anotou, Péricles? Eu anotei, você viu que até o nome, vocês não perceberam, mas hoje quando eu falei bem-vindo nossos amigos e ouvintes, eu falei o Bendito Agro, seu podcast de conhecimento e inovações do agro no Brasil. Que então, é assim, isso? ou do mundo, na verdade a gente é do mundo, nosso primeiro entrevistado internacional foi semana passada. Se você olhar nas estatísticas lá do podcaster no Spotify, não sei se você já olhou lá, nós temos Brasil, aí nós temos outros, né? E aí tem 16 ou 17 países, cara. É isso aí. Que bacana, muito bom, pessoal. É isso aí, é difundir informação. Pessoal, estamos encerrando. Gostaria de pedir a vocês, nossos ouvintes, vocês que ficaram acompanhando a gente até agora, compartilhem, curta, se inscreva, nos ajude aí a divulgar todo esse trabalho, esse conhecimento, esse conteúdo que a gente trouxe para vocês. É importante, vamos fazer o Bendito Agro aí crescer em todos os cantos do Brasil. E é isso aí, Luciano, vai para os agradecimentos. Valeu, pessoal. Obrigado aí por estarem nos ouvindo aí mais um episódio. Vou dar um agradecimento especial aí para os nossos parceiros aí do lado do Instagram lá, Bahia Agrícola, que sempre compartilha a gente, tanto no Instagram quanto nos grupos. A Silviane Rocha, que é fera nas montagens lá do Dicionário.agro. Nosso amigo que já esteve aqui com a gente também, Michael Carvalho, do Agricultura de Alta Precisão. Aos nossos amigos de Galpão, a Kassuya, ao Péricles, ao Renzo Negri, que está aí nos ouvindo aí, nosso estagiário, está nos ajudando aí. Muito obrigado a todo mundo, ao Leonardo, a vocês. Valeu! Valeu! Valeu, pessoal! Um grande abraço! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.